Olá, igreja, tudo bem com vocês? Espero que sim. Louvado seja Deus por mais um encontro que temos aqui. Sou grato a Deus pelo privilégio de poder falar um pouco com vocês aqui a respeito da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Bom, gostaria de contar um relato aqui pessoal. Por conta da pandemia aí, eu tenho passado por várias adaptações. E uma delas foi a questão do meu serviço. Eu trabalho como motorista de aplicativo, então caiu bastante o número de corridas. Agora que tem voltado melhor aí o movimento, né? Então por conta disso caiu muito a questão da minha renda. Nós contraímos também o Covid aí numa determinada data e a gente acabou ficando um mês aí isolado, então também, né, acabou atrapalhando mais ainda. Depois não. A isso, teve a questão do Heitor, não tem aula, então, por conta do meu serviço, de ser mais tranquilo, então eu fico com ele. E outras rotinas também. E isso acaba afetando, né? Acabou afetando a minha cabeça, porque assim, até a gente organizar, né? O que vai fazer, o que não vai fazer, a gente fica preocupado, por mais que, lógico, a gente acredite em Deus, mas você fala, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou pagar aquilo, e aí a cabeça vai dando um nó, né? A gente fica tentando achar a solução de tudo quanto que é jeito. Bem, eu queria falar com vocês. Sobre um texto que está em Marcos 8, capítulo 8, a partir do versículo 31. Se você conseguir, pega uma folha, faz um risco no meio da folha, divide em duas colunas. E aí você vai colocar assim, interesses, vai colocar seu nome, eu coloquei interesses do Henrique, e do outro lado, na outra coluna, você vai colocar interesses de Jesus Cristo, tá bom? Se você puder, eu acredito que vai te ajudar aí. Coloque pelo menos três interesses seus e interesses de Jesus Cristo, tá bom? Pelo menos 3, tá? Eu vou ler o texto aqui. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreender. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. E disse: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aí o texto que nós vamos ler hoje. Bem, como eu estava falando, eu tenho passado por essas adaptações e eu tenho errado, inclusive, em muitas delas. Como, por exemplo, às vezes passar o dia e eu não orar, porque eu fui preocupado com outras coisas e o dia passou e eu não orei. A não ser
no nosso momento, que graças a Deus tem se mantido constante aí, na sua grande maioria, às 9 horas, né? Mas olha só, acontece. Por que acontece? Porque eu tenho colocado outras coisas em primeiro lugar. E é isso que eu gostaria que a gente refletisse um pouco hoje. Mas eu errei. E agora? O que eu faço? Gostaria de destacar um dos versículos que a gente leu, que fala sobre Pedro. Quando Pedro chega para Jesus, após ouvir o que Jesus estava falando, que precisaria ser castigado, ser crucificado e depois ressuscitar, Pedro chega em Jesus e fala assim, não, que isso não aconteça. Em um dos evangelhos ele fala assim, que Deus não permita isso. E olha só, Pedro, por uma distração, se deixou levar e falou um negócio desse para Jesus Cristo. E então Cristo diz para ele, você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Por um momento de distração ali, e eu falo isso, que se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai vendo que Pedro, enfim, já estava com Jesus, estava vendo milagres, tinha acabado de falar que ele era o Messias e falou isso para Jesus, né? Que isso não aconteça. Mas distrações nos fazem mais distante, nos afastam do nosso alvo, do nosso objetivo. E hoje, justamente por conta da pandemia, temos tido muitas distrações, de modo geral. Muita gente tem ficado muito mais na internet, aí redes sociais, YouTube, TV, outras coisas também, até mesmo pessoas que às vezes nos distraem. E aí eu falo pessoas que não têm o mesmo objetivo, não têm o mesmo interesse que a gente. E essas pessoas nos distraem, ou enfim, as outras coisas, tá? Nos distraem, nos afastando mais de Deus, nos levando para mais distante de Deus, e a gente não vai percebendo. Até porque o próprio inimigo ele faz isso com a gente. O diabo ele vai usar de tudo que for possível para nos afastar de Deus. E aí quando você vê, passou um dia, passou 2, passou uma semana, passou 15 dias, a gente está afastado. E a gente sabe que é isso muitas vezes que acontece. Quando tínhamos nosso culto presencial, quantas vezes tinha pessoas que, por exemplo, ficavam 1 mês, 2 meses, e aí a gente vai se esfriando. Isso é normal, não é uma crítica a ninguém, mas isso é normal, é uma lógica. Eu vi um documentário ontem sobre pinguim e eu não sabia disso. Os machos, eles chocam os ovos, né? E eu não sei o tempo exatamente que leva, eu não lembro agora, mas é um período bastante desafiador, principalmente pelo clima que eles enfrentam. O que acontece? São, um exemplo, tá? 1000 pinguins lá. Todos eles estão lá chocando os seus filhotes. E o que acontece? Em determinado momento, no local que eles estão, está muito frio. E cada vez mais vai ficando mais frio, a ponto de ficar 40, 50 graus abaixo de zero. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se achegando uns aos outros para ficar perto. Então vai um ficando grudadinho com o outro, E olha, isso para mim vem na hora que Deus é maravilhoso, mas que da mesma maneira é isso que Ele nos ensina a cada dia. Eles vão ficando mais próximos uns dos outros. Para quê? Para justamente conseguir enfrentar o frio, para se aquecer, né? E enfrentar o frio ali. Só que os da ponta, os que ficam nas extremidades, eles estão pegando o frio,
certo? Todo ali. Quem está mais no meio está mais acolhido. Só que eles vão trocando, eles vão revezando de lugar para que um possa se aquecer também, e aquele que estava ali dando cobertura vai lá, se aquece, e aí eles vão trocando. É sensacional para mim isso, porque nós vamos ler mais para frente um pouquinho essa questão de interesse. E Jesus Cristo tem o interesse que nós permaneçamos sempre juntos, inclusive juntos a Ele também. Bom, diante disso, eu queria que a gente... Eu não sei se você conseguiu colocar aí na folha, mas assim, o texto ele fala de seguidor de Jesus Cristo, né? Se alguém quer ser meu seguidor, ele não obriga ninguém, mas ele deixa uma receita para nós. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Nós falamos muitas vezes daquele versículo: buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O próprio Cristo diz isso. Então, sempre vai falando repetidas vezes da mesma coisa. Só que é lógico que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é muito complicado. E quando mexe com a nossa cabeça, fica mais difícil ainda. Só que quando a gente se apega cada dia mais em Cristo, as coisas vão ficando mais leves, realmente, como Ele mesmo fala, que Ele levaria nossas cargas, né? Meu jugo é leve. E a gente vai ficando cada dia mais forte, mais dependente de Cristo, e esquecendo as coisas daqui. Não estou falando, eu quero deixar claro que eu não estou falando que eu não estou me importando com o que está acontecendo em nosso mundo, em nosso país. Não é isso. Mas eu creio na palavra e eu tento me apegar a cada dia mais nela para que eu não seja desanimado realmente pelas coisas que acontecem ao meu redor. É por isso, tá bom? É por isso que eu tô deixando bem claro aqui, porque às vezes pode, sei lá, em algum determinado momento parecer uma frieza com tudo que tem acontecido de ruim, mas não é isso. A questão é que eu sei e eu creio na palavra que nós somos estrangeiros aqui. Jesus quer que a gente viva da melhor maneira possível, sim. Mas aqui não é a nossa casa. Então, cada vez que isso se torna mais vivo em nós, a gente consegue se desprender de algumas coisas e, quem sabe, até mesmo compreender outras. Né? Que, conforme falou aqui o texto, aquele momentozinho que Pedro pensou ali como um ser humano normal e não como Deus pensa. Porque imagina se Jesus Cristo não tivesse morrido. Né? Bom, vamos lá. Eu anotei alguns interesses meus. Dá licença aqui, gente. Eu anotei alguns interesses meus, me desculpa aí, pessoal, mas é assim, ao vivo. Eu anotei alguns interesses meus e coloquei assim, ó, casa, trabalho, viagens, dinheiro. E aí coloquei do outro lado, interesse de Jesus Cristo. Ele tem interesse que eu anuncie o evangelho, que eu anuncie o amor, que eu anuncie o perdão, e tem umas outras coisas, mas gostaria que, até mesmo se você puder compartilhar aí o que você escreveu, seria muito legal, tá bom? Mas eu gostaria de deixar um último texto aqui com vocês, que está em João 17, a partir do versículo
19. Diz o seguinte: em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Jesus está fazendo uma oração para Deus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, para mim eu deixei que esse é o interesse de Jesus Cristo para nós, que sejamos um, né? Um corpo, como ele diz, a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça, que nós sejamos um, que nós consigamos colocar Jesus como o nosso principal interesse. E eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir vencer qualquer batalha. Que Deus te abençoe, que dê uma ótima semana aí. Que a gente consiga de fato animar a cada dia uns aos outros, tá bom? Um beijão aí pra vocês.